Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andreia e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de Arduino. Na aula de hoje, vamos fazer uma aplicação de um projeto de sensor de luminosidade para controlar um LED. Para isso, nós vamos usar um sensor de luminosidade chamado de LDR, também pode ser chamado de fotorresistência. O que é esse componente? Ele nada mais é do que um resistor, ele tem essa aparência aí que vocês estão vendo na imagem, e esse resistor, ele é especial no sentido de que ele aumenta ou diminui o valor de resistência dele, dependendo da quantidade de luz que incide sobre ele. Então, ele tem dois terminais e a resistência dele depende da quantidade de luz que está incidindo. Essa sigla LDR, ela vem do inglês, de resistor dependente de luz. Para a gente entender como funciona esse componente, eu vou no Tinkercad com vocês para nós criarmos um novo projeto. Então, conforme vocês já estão acostumados, podem vir aqui na parte esquerda em circuitos e vamos criar um novo circuito. Vamos dar um nome para esse novo circuito. Eu vou chamar esse novo circuito de aula 2 de Arduino. E agora, vamos colocar um protoboard na nossa área de trabalho. Sabemos que nós podemos procurar placa de ensaio, aqui está ela. Vou girar para ficar aqui na vertical. E vamos pegar o LDR. Como que nós encontramos o LDR? O LDR, ele, como eu disse, pode ser chamado também de fotorresistor. Então, só de você digitar foto, já aparece ele aqui, ó. Então, eu vou fazer a conexão dele no protoboard. Não se esqueçam que dessa forma que eu acabei de colocar aqui tá errado, porque os dois terminais deles ficaram na mesma trilha. Então, nós podemos aqui girar o componente, colocamos cada terminal em uma trilha diferente. Agora sim está certo. Para a gente ver esse efeito de variação da resistência dele em função da luminosidade, eu vou colocar aqui um multímetro. Então, nós podemos pesquisar por multi, já aparece o multímetro aqui. Bom, como que eu vou conectar esse multímetro? Por enquanto, eu vou conectar ele na função de ohmímetro, para ele medir resistência. Aí, nós sabemos que é bem simples o procedimento, né? Vamos ligar um terminal em cada um dos pontos aí do LDR e eu vou iniciar a simulação. Quando eu inicio a simulação, vejam que ele mostra aqui uma resistência do LDR de 180 k ohm. Como que eu posso alterar esse efeito de luminosidade que está incidindo sobre o componente aqui no Tinkercad? Você pode clicar sobre o componente, sobre o LDR, e aqui ele vai abrir para nós uma possibilidade de alterar essa quantidade de luminosidade sobre o componente. Estão vendo que, à medida que eu vou variando a quantidade de luz sobre o componente, a resistência também muda? Então, veja, ó, nesse extremo aqui, quando nós estamos considerando pouca luz, né, escuro, a resistência dele é 180 k. À medida que eu vou passando para um ambiente mais iluminado, vou deixar aqui, ó, mais ou menos no meio, eu tenho 979 ohm. E se eu considerar um ambiente muito iluminado, o máximo aqui, ele vai apresentar 506 ohm. Então, essa resistência do Tinkercad aqui, ela tá variando de 180 k ohm até 500 ohm, aproximadamente. E qual que é a ideia desse projeto? A ideia do projeto é que nós vamos fazer uso do Arduino para que, quando tenha muita luz no ambiente, um LED fique apagado. Agora, quando tiver pouca luz no ambiente, quando tiver escuro, um LED deve acender.
Então, vamos primeiro pensar na parte do LDR, no circuito que nós vamos usar para poder enviar informação para o Arduino. Veja, então, o circuito é esse daqui. Nós vamos aqui utilizar o 5 volt lá da parte power da placa. Nós vamos ligar nesse ponto de 5 volt uma resistência fixa de 10K ohm e em série com ela eu vou ligar o meu LDR. Então vejam que um terminal do LDR vai ficar conectado à resistência de 10K e o outro terminal do LDR vai para o Terra, que é o GND lá da placa do Arduino. Da onde que nós vamos tirar a informação para entrar no Arduino? Nós vamos pegar justamente desse ponto aqui. Nesse ponto aqui, nós vamos ligar num pino de entrada analógica do Arduino. Vejam que esse símbolo que eu usei aqui, com duas flechinhas aqui próximas ao símbolo de resistência, é uma simbologia possível de nós utilizarmos para representar um LDR, ou um fotorresistor, um resistor cuja resistência depende da quantidade de luz incidindo sobre ele. Gente, na aula passada, quando nós fizemos o controle de botão para acionar ou não um LED, nós usamos uma entrada digital do Arduino. Por quê? Porque nós estávamos trabalhando com um botão. O botão só tinha duas possibilidades, ou ele estava desligado ou ele estava ligado. Então, por isso que nós usamos uma entrada digital na aula passada. Agora, o que está acontecendo? Nós não temos só duas possibilidades, ligado ou desligado. Aqui, o meu LDR, ele vai ter várias possibilidades diferentes de tensão aqui sobre esse componente, que depende do valor de resistência desse LDR. E conforme nós vamos variando a quantidade de luz, essa resistência vai variando pouco a pouco e o valor de tensão que vai entrar aqui no Arduino também vai variar pouco a pouco. Então, agora nós não temos mais uma natureza digital, nós temos uma natureza analógica que pode assumir diferentes possibilidades. É por isso que nós vamos usar agora, nesse projeto, uma entrada analógica no Arduino. Para ficar mais claro para vocês, essa questão do circuito, aqui nós temos, eu coloquei a flechinha aqui, indicando a tensão que vai entrar, então, nesse pino de entrada analógica do Arduino. Vamos representar esse mesmo circuito de uma maneira diferente, só para vocês entenderem melhor. Então, olha só, nós temos uma fonte de 5 volts, no polo positivo aqui dessa fonte, né, que na verdade é o pino de 5 volts lá da placa, nós vamos ligar uma resistência de 10K ohm em série com o fotorresistor, com o LDR, e o outro terminal aqui de baixo do LDR, nós vamos ligar no GND. E assim, então, nós fechamos o nosso circuito. Então, aqui está o ponto do circuito elétrico que nós vamos levar aqui para a entrada analógica do Arduino. E a tensão, então, que vai entrar nesse pino analógico é justamente a tensão sobre o LDR. A partir do momento que nós variamos a luminosidade, varia a resistência do LDR e, consequentemente, vai variar a tensão que vai entrar na plaquinha. Bom, entendida essa parte de circuitos, vamos lá no Tinkercad, então, fazer essa montagem? Eu vou desconectar esse ohmímetro que nós usamos momentaneamente, daqui a pouco nós vamos usar esse equipamento de novo. Mas vamos então colocar aqui o Arduino. Quando nós pesquisamos para o Arduino, podemos pegar essa primeira opção que aparece aqui, o Arduino Uno, e aí eu vou colocar ele aqui na minha tela. Agora, nós vamos, então, fazer a ligação. Vejam, ó, eu vou precisar de 5 volts da parte power da placa, e aí eu vou ligar o 5 volts num resistor de 10K ohm. Então, vamos pegar um resistor de 10K ohm. Vou colocar esse resistor aqui. Altero o valor de resistência dele para 10K ohm, pronto.
vamos vir aqui e já fazer aquele esquema que eu trabalhei com vocês na aula anterior. Eu vou pegar de novo aqui o 5 volt e vou conectar nessa trilha aqui do meu protoboard para eu ter 5 volt em todos esses pontinhos aí da primeira fileira da vertical. Já vou mudar aqui a cor dele também para vermelho. E o GND eu vou pegar e vou conectar nessa trilha aqui do outro lado para eu também ter condição de ter GND em todos os pontinhos dessa trilha, porque isso facilita o nosso trabalho. Certo? Então, vamos lá. Eu vou pegar, então, aqui os 5 volt, vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de enxergar. E vou ligar os 5 volt nessa trilha aqui, que tá alimentando um resistor de 10K. Para ficar mais fácil a visualização, coloquei o fiozinho em vermelho. Bom, e agora? Voltando aqui, ó, nós fizemos essa ligação. Agora, o outro terminal do resistor de 10K, eu tenho que ligar num terminal do LDR. Gente, não precisa se preocupar com a questão de polaridade, porque essa resistência e também o LDR, que não deixa de ser uma resistência, são componentes que não têm polaridade, tá? Então, tanto faz o terminal que você vai escolher para fazer cada uma das ligações. Para facilitar, ó, eu vou pegar esse LDR e vou puxar ele um pouquinho mais para baixo aqui, só para facilitar em termos de desenho. E aí, eu vou ligar esse terminal, essa trilha, com essa daqui, ó. Então, eu fiz a ligação do resistor de 10K com um terminal do LDR. Voltando aqui, o que nós temos? O outro terminal do LDR precisa ir para o terra. Então, vamos fazer essa ligação aqui, ó, dessa trilha lá com o terra. Trazer ela aqui pro terra, pronto. Para facilitar, vou mudar a cor aqui para preto, porque a gente tá usando essa convenção de fio vermelho e fio preto para alimentação, né, e pro terra, respectivamente. Bom, então, está ligado o nosso circuito. Agora, vamos ver como que nós vamos fazer essa conexão aqui, ó. Nós precisamos pegar essa trilha, esse ponto aqui, que é o ponto de conexão, o nó de conexão do resistor de 10K com o LDR e ligar num pino de entrada analógica do Arduino. Vamos fazer isso, então. Onde que estão os pinos analógicos, né, de entrada do Arduino? Esses pinos estão aqui, ó, A0, A1, A2, até o A5. Então, você pode escolher o pino que você quiser, e aí nós vamos ter que conectar nessa trilha aqui, ó. Vocês concordam? Que é a trilha que acontece a conexão entre o resistor de 10K e o terminal do LDR. Então, eu vou trazer aqui, vou usar, por exemplo, o A2, certo? Poderia ser qualquer um desses pinos aí. Então, eu vou trazer ele aqui e vou conectar nessa trilha. Sabemos que essa trilha aqui é o mesmo ponto elétrico que essa, né? Que é justamente essa parte aqui do circuito, onde nós tiramos aqui o pino de entrada analógica. Bom, então, está pronta a nossa ligação do circuito de entrada para o Arduino. E quantos volts vai ser essa tensão de entrada? Nós já sabemos fazer essa análise de circuitos. Vou fazer aqui com vocês rapidamente essa análise. Nós temos então aí a tensão que vai entrar no pino que nós acabamos de ligar lá no Tinkercad. Então, é a tensão aqui do pino A2, tensão que vai entrar para o Arduino. Eu vou chamar ela de V de entrada, Vent. Qual que vai ser o valor de Vent? Gente, aqui nós temos um circuitinho bem simples com uma fonte de tensão em série com 2 resistores. Para encontrar esse Vent, eu acho que a maneira mais rápida e mais fácil é nós usarmos um divisor de tensão. Temos 2 resistores em série e sabemos então que podemos usar a formulazinha do divisor de tensão para encontrar o Vent. Lembrando, então, a fórmula do divisor de tensão vai ser a resistência aqui do resistor, que eu quero descobrir a tensão. Então, eu coloquei aqui resistência do LDR,
dividido pela soma das duas resistências que estão em série, nesse caso. Então, o 10K, coloquei aqui 10K, mais a resistência do LDR, vezes a tensão total, que vai ser dividida entre esses dois resistores. Então, essa é a formulazinha. Vamos ver os extremos? Qual que vai ser o valor mínimo e o valor máximo de tensão que pode entrar no Arduino? Bom, para a gente analisar, vamos pensar então nos dois extremos, um ambiente com o máximo de luminosidade e um ambiente com o mínimo de luminosidade. Quando está com o máximo de luminosidade, nós já vimos que a resistência lá do Tinkercad, do LDR, é 500 ohm aproximadamente. Então, veja, eu vou colocar aqui, vou fazer as contas com o valor da resistência do LDR de 500. Fazendo essa conta, a gente chega numa tensão de entrada, usando essa formulazinha aqui, de 0,24 volts. E agora o outro oposto, né? Quando a gente está com um ambiente escuro, com baixa luminosidade. Nós vimos que a resistência do LDR, nesse caso, é 180K ohm. Então, fazendo a continha, com o LDR de 180K, nesse caso, jogando aqui na mesma fórmula, nós vamos obter que o V de entrada, nesse caso, é 4,74 volts. Então, veja, quem que vai ser o V de entrada? Vai ser uma tensão que vai variar entre um valor bem próximo de 0 e um valor bem próximo de 5 volts. Quando o ambiente está com muita luz, essa tensão vai ser próxima a 0. E quando o ambiente está muito escuro, essa tensão vai ser próxima a 5. Vamos ver se isso realmente está correto, analisando aqui o circuito no Tinkercad? Então, agora eu vou usar mais uma vez o multímetro, só que eu vou mudar a função dele aqui para tensão. E vamos medir a tensão no pino de entrada do meu Arduino. Então, eu vou pegar aqui, vou levar até a trilha aqui que tá ligada no pino A2, que é o pino que a gente tá usando aqui, né? Essa trilha. E o negativo eu posso trazer aqui direto pro GND, para minha trilha de GND. Então, eu vou dar aqui o iniciar simulação. Olha só, agora deu 4,74 volts, que é nessa opção aqui, ó, de um ambiente muito escuro. Voltando aqui, é justamente isso que a gente tinha encontrado, tá vendo? 4,74 volts. Agora, à medida que eu vou alterando a luminosidade, aí a minha tensão também vai se alterando, de forma que, se eu estou no ambiente muito claro, né? Essa tensão caiu para 241 milivolts, que é o 0,24 volts que a gente tinha encontrado aqui. Então, está tudo certo. Eu vou parar a simulação agora, gente. Até agora, a gente não programou nada ainda. Então, nós vamos fazer uma programação para que nós consigamos captar esse valor de tensão de entrada com o Arduino, para depois fazer a programação para acender o LED quando tiver com pouca luminosidade. Vamos começar então a programar, podemos vir aqui em código. Conforme eu disse para vocês na aula anterior, nós vamos mudar a opção aqui de blocos para texto. Pode dar um continuar, e aí ele abre pra gente esse programinha que fica por default, que é o pisca LED, que eu expliquei para vocês na aula anterior. Então, nós podemos apagar toda a programação que está aqui dentro do void loop e toda a programação que está dentro do void setup. O programa que nós inicialmente vamos usar é esse daí, então vou explicar para vocês. Vejam, na primeira linha, nós estamos definindo o nome do pino. Nós escolhemos o pino A2 para ser a nossa entrada analógica no Arduino. Então, eu só estou colocando o nome desse pino de pino underline LDR. Então, o pino A2 vai ter esse nome. Depois, aqui embaixo, eu defini uma variável chamada leitura underline LDR. Essa variável, eu defini ela como sendo do tipo float, porque ela pode receber, então, números inteiros e
também números que não são inteiros. Então, coloquei float, leitura, underline LDR e inicializei ela com o valor 0. Então, essas são as nossas duas variáveis. Dentro do void setup, nós sabemos que essa programação vai ser executada uma vez só, no início, né, da execução do programa. Eu coloquei esse comando serial.begin 9600. Para que serve esse comando, gente? Ele está definindo aqui uma taxa de transferência em bit por segundo para a transmissão serial. Então, eu vou querer fazer uma transmissão de informações lá do Arduino para o computador. E eu vou querer mostrar as informações lá da tensão de entrada do Arduino aqui para o meu computador, aqui nessa parte que é chamada de monitor serial. Então, aqui nesse monitor serial vai aparecer para mim os valores de tensão que o Arduino está recebendo lá no pino A2. Então, quando eu preciso fazer isso, quando eu quiser fazer isso, para eu poder ter esse controle aqui e enxergar esses valores no computador, eu preciso, então, usar o serial begin. Dentro do void loop, que é a programação que, como vocês sabem, vai ficar sendo executada de forma consecutiva durante todo o funcionamento do programa, eu tenho aqui que a variável leitura underline LDR recebeu uma leitura de um pino analógico. Então, lembra que na aula passada a gente usou digital read para ler a informação lá do pino digital do botão? Agora a gente vai usar analog read para ler uma informação de um pino analógico. E de qual pino analógico a gente quer ler essa informação? A gente quer ler a informação do pino A2, que eu chamei ele de pino underline LDR. Eu disse para vocês que se vocês não quiserem usar o nome do pino, também poderia colocar analog read A2, que aí vai ler a informação analógica do pino A2. Mas como eu já dei o nome para esse pino aqui no começo de pino LDR, eu vou deixar então a leitura do pino LDR. Bom, eu vou querer ler essa informação do pino e eu vou querer, como eu disse para vocês, mostrar ela aqui nessa parte do monitor serial para eu ver. Então, aí eu utilizo esse comando chamado de serial.print. Isso daqui serve para imprimir, para mostrar aqui no monitor serial a informação que está vindo lá desse pino, né? Essa leitura que a gente está fazendo do LDR. Então, eu coloquei serial.print, entre aspas, gente, tudo que eu coloco aqui entre aspas vai ser mostrado nesse monitor serial. Então, eu coloquei tensão LDR 2 pontos. Então, essa frase sempre vai ser mostrada, a cada leitura vai ser mostrada. E aí, embaixo, eu coloquei, de novo, serial.print, ln, e aí eu coloquei para mostrar o que está guardado dentro dessa variável leitura underline LDR. Então, vai mostrar para mim aqui no monitor serial uma frasezinha. Tensão LDR 2 pontos, isso daqui não muda, sempre vai mostrar essa informação. E aí, depois do 2 pontos, ele vai mostrar para mim o valor que está dentro dessa variável leitura underline LDR. Qual que é a diferença do serial print para o serial print ln, né? Essas duas linhas, qual que é a diferença? O serial print, simplesmente, gente, não muda de linha, não pula linha. Então, vai mostrar a tensão LDR 2 pontos e logo em seguida, na mesma linha, vai mostrar para mim a leitura do LDR. Agora, depois da leitura LDR, aí sim ele vai pular uma linha, porque eu pus o serial.print ln. Aí ele muda uma linha e depois vai mostrar de novo tensão LDR e a próxima leitura. Aí pula a linha e mostra a próxima, e assim sucessivamente. Vamos ver então se está funcionando esse programa? Olha só, eu vou iniciar a simulação. Aqui nós podemos clicar sobre o LDR então para mudar a quantidade, né, de luminosidade que incide sobre ele. Onde que eu vejo, né, que eu falei para vocês que vai mostrar no computador a informação dessa tensão lida?
aqui no monitor serial. Então, ó, eu vou clicar aqui sobre o monitor serial e tá vendo que ele tá mostrando exatamente a frase que eu tinha colocado, tensão LDR 2 pontos, e aqui na frente ele mostra para mim esse valor de tensão lido, então o valor que tá aparecendo lá no pino do LDR, no pino A2. Olha, se eu mudar aqui, vocês estão vendo que ele tá mudando aqui também o valor de tensão, que o pino, né, que tá chegando aí no pino de entrada, a leitura do pino de entrada. Só que qual que é o nosso problema aqui? Conforme nós estamos vendo, o valor de tensão lido aqui pelo voltímetro não é o mesmo valor de tensão que tá aparecendo aqui na entrada do Arduino. Tá vendo que aqui, nesse caso, por exemplo, a gente tem 294 milivolts de tensão no pino do Arduino, aqui do LDR, e no Arduino a entrada está mostrando para mim 60. Olha só, se eu colocar aqui próximo do máximo, eu tenho uma tensão aqui em cima de 1,5 volt, só que ele está mostrando 307 aqui no monitor serial. Então, vamos agora entender por que que esse valor de tensão em volt não está correspondendo ao valor que o pino A2 está lendo lá na entrada do Arduino. O que está acontecendo, gente, é que ao receber uma informação analógica lá no pino analógico A2 que nós estamos usando, o Arduino ele utiliza internamente um conversor analógico digital, que nós podemos chamar também de ADC, que vem da sigla de inglês de conversor analógico digital. E esse conversor do Arduino, ele tem resolução de 10 bits. Então, o que acontece? Ao invés de receber informação analógica em volt, lá, 1,5 volt, 2 volt, 5 volt, e trabalhar com essa informação analógica, logo na entrada, o Arduino vai converter essa informação analógica em uma informação digital. Então, ele utiliza uma resolução de 10 bits. Então, eu vou fazer aqui o esqueminha para vocês entenderem. Vamos considerar um bit como sendo um quadradinho desse. O bit, vocês já estudaram, né, em momentos anteriores do curso de vocês, que ele é a menor unidade de informação lógica que nós podemos ter. Então, esse conversor do Arduino trabalha com 10 bits, então eu vou colocar aqui 10 quadradinhos, cada quadradinho representa um bit. Quantos valores diferentes nós podemos escrever com 10 bits? Vocês já estudaram também que nós podemos escrever 2 elevado a n valores diferentes, onde n é a quantidade de bit. Então, se eu tenho 10 bits, eu posso escrever, né, eu posso ter informação de até 2 elevado a 10 valores. 2 elevado a 10 é 1024. Então, essa informação analógica que chega para o Arduino vai ser transformada em uma informação digital usando 10 bits e sabemos que com 10 bits nós podemos obter até 1024 valores diferentes. Então, aquelas informações que estavam sendo mostradas lá no monitor serial, no Arduino, quando a gente fez a simulação, eram, na verdade, informações que já tinham sofrido essa conversão digital. Agora, para a gente entender como que acontece essa conversão, vocês vão ver que é bem simples, basta a gente pensar em termos de uma regrinha de 3. Então, olha só, o que está acontecendo? A entrada analógica, em termos de tensão, ela pode ter uma tensão de 0 a 5 volt. Então, lá no pino A2, o Arduino vai receber uma tensão entre 0 e 5 volts. Isso aonde? Isso no mundo analógico. Para o mundo digital, como é que o Arduino vai entender isso? Aqui, vocês estão vendo que ele pode, com 10 bits, escrever até 1024 valores diferentes? Então, o que vai acontecer? O valor mínimo de 0 volt equivale, em termos digitais, a 0, ao valor 0. E os 5 volts, que seria o máximo, equivale ao valor 1023. Por que 1023, gente? Porque ele consegue escrever
até 1024 valores. Então, se eu comecei do zero, é claro que ele vai escrever de 0 a 1023, certo? Começando do zero, de 0 a 1023, nós temos 1024 valores. Isso daqui, então, é a informação que nós temos no ambiente, no mundo digital. Então, se você quiser converter aquela informação aparentemente estranha que o Arduino estava mostrando para a gente lá no monitor serial, nós podemos pensar na regrinha de 3. 5 volt equivale à quantidade de 1023. 5 volt em analógico equivale a 1023 em digital. Agora, para a tensão que está entrando lá no Arduino, em volt, ela vai equivaler a qual valor no mundo digital? Então, entenda que essa V de entrada é a tensão analógica, né, em volt que está entrando. Isso daqui vai equivaler a qual valor no mundo digital? Aí nós podemos fazer, então, uma regrinha de 3, bem simples nesse caso, e aí nós vamos chegar, né, isolando o V de entrada, que o V de entrada vai ser 5 vezes o V digital dividido por 1023. Essa é a expressãozinha que nós temos. Então, veja, para isolar o V de entrada, eu fiz 5 vezes o V digital dividido por 1023, e aí eu tenho essa tensão no mundo analógico. Eu vou colocar justamente essa expressão, gente, lá no código agora, para eu pedir para mostrar para a gente lá no monitor serial a informação de V de entrada, que é a informação analógica e não a informação digital. Aí, depois que eu colocar essa expressãozinha lá, vai ser possível mostrar no monitor serial exatamente a mesma informação que o multímetro está lendo, que no caso é a informação analógica. Então, vejam, qual que é a alteração que eu fiz aqui no código? Eu acrescentei essa variável do tipo float, que eu chamei de tensão underline analógica, e ela recebeu 0. Mais uma vez, lembrem-se que nome de variável nós não colocamos o tio e nenhum tipo de acento. Aí, dentro do void loop, eu coloquei que logo após fazer a leitura do valor que está vindo lá do pino underline LDR, nós vamos calcular quanto que vai ser essa tensão analógica. Como que nós fazemos esse cálculo? 5 vezes a leitura que veio do LDR dividido por 1023. Da onde que saiu isso? Justamente dessa expressãozinha que nós acabamos de ver, ó. 5 vezes a leitura digital, que é a leitura que veio do LDR, dividido por 1023. Isso vai dar pra gente a tensão de entrada em termos analógicos. Então, aqui está, fiz só essa modificação. Eu vou iniciar aqui a simulação e vamos olhar aqui o que aparece no monitor serial. Tá vendo que aqui no monitor serial ainda não tá aparecendo essa tensão de 4,74 volt? Ainda tá aparecendo 969. Por quê? Porque eu ainda não mudei a informação aqui do serial print. Aqui no serial print LN ainda está sendo mostrada a leitura do LDR. E a leitura do LDR é a informação digital. Vamos mudar aqui e pedir para ele mostrar para a gente a tensão analógica, a variável tensão analógica. Agora sim, nós estamos pedindo para ele mostrar a informação em termos analógicos. Vamos simular mais uma vez. E agora, eu vou olhar aqui no monitor serial o que está saindo. Agora sim, está saindo a tensão de 4,74 volt. Olha só, eu vou mudar aqui a quantidade de luminosidade sobre o LDR. Agora, nós temos a tensão aqui de 1,31 volt, medida pelo voltímetro, e nós podemos enxergar que realmente o Arduino está lendo corretamente. Depois que nós usamos aqui a informação da variável analógica, está mostrando exatamente esse valor de tensão. E nós podemos, então, mexer aqui e alterar o valor de luminosidade. Por
Por exemplo, aqui tá saindo 294 milivolts. Aqui pro LDR, né, a mesma coisa aqui, 0,29 volt. Então, agora sim, nossas informações estão condizentes. Vamos passar agora para a última parte do programa, que é acender ou apagar o LED, dependendo da quantidade de luminosidade do ambiente. Então, aí está o LED, vocês já aprenderam na aula anterior que ele é um diodo emissor de luz e ele tem dois terminais, o anodo e o catodo. Diferentemente do resistor e do LDR, o LED, ele tem polaridade. Então, nós temos que tomar cuidado em qual terminal nós vamos ligar o quê. Então, na parte do anodo, nós sempre devemos ligar o potencial maior do circuito e na parte do catodo, o potencial menor. Na aula passada eu expliquei para vocês também como identificar qual que é o terminal do anodo, que geralmente é o terminal maior, e aqui dentro do próprio encapsulado nós podemos ver que é essa parte que está ligada aqui nesse formato mais vertical, e a parte do catodo é o terminal que tem aqui a perninha menor, geralmente, e aqui dentro do encapsulado é essa parte ligada aqui, né, com esse formato um pouco mais horizontal. Como que vai ser o circuito do LED? Bom, para o LED poder funcionar, nós sabemos que precisamos de um circuito parecido com esse. Expliquei para vocês que não podemos ligar o LED diretamente na tensão de 5 volts, porque nós precisamos de um resistor para poder limitar essa corrente, né, e também a tensão que vai chegar sobre o LED. Então, nós vamos aqui não usar uma fonte de tensão de 5 volts para esse LED ficar ligado direto. Nós vamos ligar esse ponto aqui, na verdade, num pino de saída digital do Arduino. Por que que a saída vai ser digital, gente? Porque essa saída, ela vai servir para ligar ou desligar o LED. Então, ela vai mandar nível alto quando quiser ligar o LED, ou nível baixo, quando quiser desligar o LED. Esse nível alto vai ser o 5 volts e o nível baixo vai ser 0 volt. Então, agora sim, nós temos um pino digital, né? Esse pino de saída vai ser digital. Bom, então essa tensão aqui é a tensão do pino de saída digital do Arduino. Conforme eu disse para vocês, 5 volt é alto, vai ligar o LED, 0 volt é baixo, vai desligar o LED. Aqui desse outro lado, eu coloquei, então, esse esquema de ligação do LED de uma maneira diferente. Então, veja aqui, ó, esse ponto aqui vai ser um pino da parte digital de saída, que eu posso escolher, por exemplo, o pino 13. Esse pino vai ser ligado aqui num resistor de 300 ohm, que é o resistor que vai limitar a corrente do LED. O outro terminal do resistor vai ser ligado no anodo do LED, então aqui, cuidado com a polaridade, né? Para não danificar o equipamento, o componente. Então, aqui, o anodo vai ficar ligado no resistor de 300 ohm e o catodo vai ser ligado aqui no GND. Então, o catodo tá ligado aqui no GND. Então, vamos fazer esse esquema de ligação agora no Tinkercad. Aqui eu vou precisar do resistor e do LED, são os dois primeiros componentes que aparecem aqui no campo de pesquisa, então tá bem fácil. Vamos pegar o LED, vou rotacionar ele. Cuidado com a polaridade, ó. Essa perninha, esse terminal é o catodo e aqui embaixo é o anodo. Voltando aqui, percebam que nós temos que ligar o resistor de 300 ohm no anodo dele. Então, vou pegar aqui, esse é o anodo, vou pegar o resistor e vou colocar ele, vou até girar, deixar ele na horizontal. Então, veja, ó, ele tá ligado aqui no anodo do LED para esse terminal aqui, para essa outra trilha. Vamos mudar o valor dele para 300 ohm. Continuando a nossa ligação, vamos ver aqui, ó. O outro terminal do resistor de 300 ohm vai ser ligado no pino de saída digital da placa do Arduino, que eu chamei aqui de pino 13. Na verdade, pode ser qualquer pino na parte digital. Então, vamos pegar aqui, então, essa trilha e vamos ligar no pino 13, do caso aqui na parte
digital da placa. Então, tá ligado aqui no pino 13, pronto. Voltando, então, essa parte já tá ligada, aqui já tá ligado, falta só ligar, então, o cátodo do LED no GND. Então, vamos pegar aqui o cátodo, vou puxar e levar até a trilha aqui do GND. Lembrando que a trilha do GND é toda essa trilha que nós escolhemos aqui do Arduino. Vou mudar a cor para preto para a gente lembrar que isso se trata do GND. Pronto, então, a nossa parte de ligação do circuito está completa. Agora, gente, se nós simularmos aqui, nós sabemos que não vai acontecer nada, o LED não vai ligar, por enquanto, em nenhuma circunstância, porque nós ainda não fizemos a programação. Então, eu vou combinar aqui com vocês, olha só, que vamos fazer a programação para que quando a tensão de entrada do nosso Arduino na parte relacionada ao LDR, ela for menor que 1 volt, eu não vou querer ligar o LED. Olha só, porque eu vou considerar que ainda está com uma quantidade relevante de luminosidade. Então, eu vou querer ligar o LED só realmente na situação que tiver bem escuro. Então, olha, enquanto tiver menos que 1 volt, eu não vou ligar o LED. A partir do momento que tiver uma tensão maior que 1 volt, eu vou ligar o LED, certo? Isso é uma opção que eu fiz aqui para poder estabelecer a programação. Vamos, então, fazer essa programação. Entendam, então, aqui agora, as modificações finais que eu fiz no programa. Então, eu declarei mais um pino agora, né, que é o pino do LED. Então, constante, pino underline LED recebe 13. 13 é o número do pino digital que nós estamos usando para acionar o LED. Eu chamei ele de pino underline LED. Dentro do void setup, não se esqueçam de falar, né, informar para o programa o tipo de pino que você está trabalhando. No caso, o pino do LED é um pino de saída. Então, nós usamos pin mode, entre parênteses, colocamos o nome do pino underline LED, vírgula, output, já que se trata de um pino de saída. Aqui dentro do void loop, para fazer esse controle de quando o LED deve ficar aceso ou não, é bem tranquilo. Basta nós fazermos um condicional. Nós precisamos usar o if. Então, veja, eu coloquei if se a tensão analógica for maior que 1 volt, né, conforme nós combinamos, nós queremos ligar o LED, porque aí nós entendemos que vai estar escuro. Então, se a tensão analógica for maior que 1, como que eu dou o comando para ligar o LED? Eu tenho que colocar nível alto no pino 13. Então, nós vamos escrever uma informação digital no pino 13. Digital write, entre parênteses, nós colocamos primeiro o nome do pino, que no caso é o pino underline LED. Poderia colocar aqui também 13, gente, que dá certo, que é o pino 13. Mas eu vou deixar o nome dele mesmo, vírgula, high, ou seja, vamos colocar nível alto no pino de saída do LED se a tensão analógica for maior que 1, que é para essa situação que eu considero que tem pouca luminosidade. Se não, else, o que eu faço? Ou seja, se a tensão analógica for menor que 1, eu entendo que há luminosidade, né, no ambiente, e aí eu vou querer desligar o pino do LED. Então, eu ponho digital write, pino do LED, vírgula, low. Low é o comando, né, que nós damos para deixar nível lógico baixo nesse pino digital. Bom, então, é só isso, cuidado com a programação, não se esqueçam dos pontos e vírgula, né, no final de cada linha de programação. Não se esqueçam também da sintaxe de chave, abre e fecha chave. E agora, nós podemos testar esse programa para ver se vai funcionar. Então, eu vou iniciar a simulação.
Ao iniciar, podemos ver que o LED, ele já acendeu, ele já ligou. Porque, olha, sempre a simulação do Tinkercad, ele inicia nessa situação de mínima luminosidade. Então, tá vendo que a tensão tá 4,74 volts? Se nós olharmos aqui no monitor serial, também tá 4,74. Então, conforme esperado, essa tensão tá maior que 1 volt, o LED tá ligado. Agora, eu vou trazer aqui para baixo, ó, nessa situação agora, em que eu tenho uma tensão baixa, né, a tensão aqui no caso de 307 milivolt, 0,31 volt, né, eu tenho que o LED apagou. Então, esse LED, ele vai permanecer apagado em toda essa região de luminosidade alta, que eu considero, né, com a tensão menor que 1 volt, e aí, a partir do momento que eu vou alterando aqui a luminosidade, para ela ficar maior que 1 volt, olha só, vamos lá. Pronto, aqui ficou maior que 1. Aí, o LED acendeu, conforme nós esperávamos. Bom, pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês nessa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima!